Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciando mais um desses trabalhos maravilhosos que a casa nos concede, que nos proporciona. E nós, na nossa vez, vamos então nos esforçando para melhorar, para adquirir novos conhecimentos uns com os outros, para que estejamos aproveitando este minuto com bastante sabedoria, com bastante amor, entendendo, buscando dentro do nosso ser, esse nosso interior que está cheio de coisas maravilhosas, porque carrega os atributos de Deus dentro deste, a vontade, a força e a fé de prosseguir. E nós estaremos prosseguindo dentro da cautela, dentro da amizade, dentro da ponderação. Essa ponderação deve ser sempre feita com amor. E o amor é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados, né? Só o amor faz. Então que estejamos utilizando o amor para tudo que estivermos fazendo na nossa vida. Quando formos fazer alguma coisa, paremos, olhamos, será que estou dando o amor necessário? Será que estou levando o amor necessário daquilo que merece? E aí nós nos perguntamos, o que merece? O que merece o amor? Tudo merece o amor. Tudo no universo merece o amor. Às vezes aqueles que olhamos como inimigos merecem o amor. As chagas merecem o amor, as doenças que muitos têm merecem o amor, as feridas merecem o amor, tudo em nossas vidas merece o amor. Assim como as coisas belas do universo merecem o amor. O amor é a chave fundamental para que tenhamos e conquistemos todo o resto da nossa existência com plenitude, com vontade e com perseverança. Sem sentimentos, somos vazios. Seremos, na verdade, livros com páginas brancas. Olhando por fora, nossa, que brochura grossa, mas quando olharmos por dentro, vazio. Ou seja, os conhecimentos serão limitados, com cultura limitada. E como diz nosso irmão Eslabão aqui na nossa conversa agora há pouco, a doutrina espírita é cultura. Mas a doutrina espírita é cultura numa abrangência de ensinamentos, em que palavras difíceis se apresentam ali para nós, que temos que procurar o dicionário às vezes para entendê-las, de espíritos grandiosos que vêm nos mostrar, eles mudam a maneira deles serem. Nós que temos que mudar a nossa maneira de ser e evoluirmos e buscarmos o que eles estão querendo dizer para nós. Buscarmos realmente extrapolarmos aquilo que eles deixaram. Não é isso? Como ele estava falando aqui agora, a gente estava falando aqui agora também, nosso irmão José Sola, né, meu pai? Pegou, extrapolou a apostila com bastante graciosidade, com bastante inteligência, mas com sentimento. É isso que importa para nós. Enquanto vivermos só a preocupação de fazermos as coisas sem sentimento, estaremos vazios. Então que façamos tudo em nossas vidas com sentimento. E hoje temos a oportunidade, nosso irmão Eslabão, fazer a palestra. Gente, há muito pedido ao pessoal aí, principalmente ao Robson, né, Robson? Hoje o Eslabão vai fazer a palestra do Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. A pedidos. É brincadeira, gente. É só para brincar. Ele vai falar hoje, na verdade. Hoje ele vai, porque a gente está brincando, porque ele fez um monte de palestras do Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Claro, muito boas palestras, né? É um livro muito maravilhoso, né? Mas fora a brincadeira, ele vai falar para nós hoje sobre o livro Desobsessão, tá bom? Esteve estudando, mandei mensagem para ele no WhatsApp, e aí ele falou, por favor, não me atrapalha não, porque eu estou estudando, tá? Aí eu disse, desculpa, Eslabão, desculpa, não vai acontecer mais isso, só passei para te dar um abraço, tá bom? É brincadeira, gente. A gente conversou e ele estava estudando, se preparando. Vamos lá, Eslabão, é mais de Deus, vamos lá. Eu quero começar fazendo uma revelação, né? Eu, como eu costumo dizer aqui, eu não sou palestrante, eu sou o conversante da casa. Mas hoje, ao passar pelo médico, quando eu entrei, e ele me disse, você é o conversante, então? Eu digo, você não usa isso para fugir das suas responsabilidades, né? Eu digo, opa! Então eu entrei conversante lá e saí palestrante. Tanto é verdade que estou usando até o PowerPoint para, né, colocar. Posso tirar a máscara? Para ficar legal? Pode. Então eu entrei conversante e saí palestrante.
né? Vou fazer o meu melhor. Gente, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus se faça presente nessa tarde, mais uma vez em que aqui nos encontramos, agradecidos e sabedores de que somos privilegiados de sempre poder estar escutando alguma coisa da nossa doutrina espírita. Sábado, choroso, cada qual com o seu momento, mas estamos aqui. Então, vamos aproveitar, né? Hoje eu venho tratar desse tema. O tema pode assustar um pouco a quem não tem o conhecimento, mas vamos deixar esses medos de lado e vamos tentar juntos compreender bem o que significa uma desobsessão. Esses são os livros. Eu coloquei ali 2 capas, porque uma é um pouco mais antiga e a outra é um pouco mais recente, mas é o mesmo livro, né? O livro do Francisco Cândido Xavier, junto com o Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, tratando desse tema, desobsessão. Para a gente começar a falar sobre desobsessão, vamos tentar compreender um pouquinho o que é a obsessão, né? Então, a gente tem Kardec nos apresentando um conceito, né? Bem simples, bem sucinto do que seria. Mas ao longo do que a gente vai conversar aqui, a gente vai tentar compreender de que é muito profundo. Tem muitas coisas que a gente tem que se atentar para realmente entender, conhecer e não temer no sentido de nos fecharmos. Não, então eu tenho que ter um receio, um medo de uma obsessão. Calma. Vamos compreender primeiro, para depois vermos que são as nossas atitudes que nos afastam desse problema, né? Então a gente tem um conceito, não esquecendo que essa influência ela é devida principalmente aos nossos pensamentos impuros. Então, parte de nós o controle dessa problemática, né? O próprio Kardec vai nos dizer que esse domínio que alguns espíritos logram em adquirir sobre certas pessoas nunca é praticado senão por espíritos inferiores que procuram dominar o obsidiado. Então ali na Gênesis ele usa a expressão mal, mas lá no livro dos médiuns ele já vai usar outro termo. Ele já vai usar espíritos inferiores, que está querendo dizer a mesma coisa. Mas não vamos tratar só como mal aquela coisa de maldade, que a obsessão vai me fazer tão mal terrível e eu vou sofrer, vai ser uma coisa que eu nunca mais vou me libertar. Porque quando a gente não conhece, é essa leitura que vai nos trazer o medo, que não vai ser interessante a gente ter. A gente tem que ter a responsabilidade, como eu disse, para fugir das obsessões, né? O medo é uma consequência? Sim, claro. A gente compreende. Mas quando a gente começa a compreender bem o que é, a gente tem que deixar de lado um pouquinho essa questão do medo em si. Porque o medo nos paralisa demais. A gente tem como causas o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que, assim como as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível a perniciosas influências exteriores, a obsessão é sempre o resultado de... Então vejam como nós somos responsáveis por ela. A gente tem a nossa parcela nisso. E essa parcela é que faz com que a gente assuma as nossas responsabilidades. A gente tem sim responsabilidade sobre tudo que acontece nas nossas vidas, sobre tudo que a gente faz, sobre os nossos atos, nossos pensamentos. Então, de novo, quando a gente procura se melhorar, a gente consegue se afastar dessa problemática, desse cenário que, por vezes, ele é muito dolorido, né? Então vejam que
que essa obsessão, ela se apresenta sob diferentes faces. Em muitos processos patológicos nós vamos encontrar a raiz desse desequilíbrio, a presença de fenômenos obsessivos. Aqui a gente tem que atentar bem, porque então a gente tem questões que a gente precisa sim procurar um tratamento correto, a gente precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque existem algumas coisas que estão relacionadas a isso, mas a gente também tem que tentar compreender que muito desses fenômenos estão relacionados a processos obsessivos, que a gente, quando compreende, não exclui nenhuma situação. Não, então não é obsessão, eu só vou procurar o meu psiquiatra, vou tomar um remedinho que já está tudo resolvido. Ou não, né? Eu não vou procurar o psiquiatra porque eu estou obsediado mesmo e eu preciso até de um exorcismo. Começa a fantasiar, porque o medo faz isso. De novo, o medo nos leva a tomar decisões equivocadas em relação ao tratamento, né? das obsessões. E a gente tem 3 tipos: obsessões simples, fascinação e subjugação. Eu vou estender um pouquinho aqui a questão da obsessão simples, essa que perturba, que causa constrangimento, quando o médium inexperiente exprime de forma desavisada pensamentos que não são seus e somente se dá de conta disso depois. Lembrando, gente, todos nós somos médiuns. Então esses fenômenos, eles podem sim acontecer, porque faz parte do nosso processo, né? No entanto, ele, o médium, na obsessão simples, permanece senhor de si, reconhece quando fala ou age sobre a influência, sendo a ele possível, com o estudo, aprender a controlar-se. Então veja, quando a gente busca realmente compreender, a gente consegue identificar o que está acontecendo com nós. Se a gente não tem a possibilidade de compreender tudo, a gente busca um auxílio. Se a gente não tiver a possibilidade de, naquele momento, até mesmo vir numa casa espírita, a gente tem que ter a calma e, no momento certo, procurar ajuda. Claro que quando a gente adentra aqui, que a gente passa por uma orientação, a gente já mais ou menos é direcionado, né, para poder resolver isso. Mas ele fala em estudo, gente. Então, conhecer a doutrina espírita é importante. A gente se matricular no curso é importante, sim. A gente ler as obras que esclarecem essas questões para a gente é de extrema importância. Se a gente tiver dúvidas, bom, depois forma-se uma maneira de buscar esses questionamentos, de sermos esclarecidos. O curso é uma maneira delas. Sentar com um irmão próximo, né? Porque a gente também tem essa responsabilidade dentro do nosso conhecimento, sendo realmente coerente com o que nós vamos dizer, tomarmos cuidado para não nos envolvermos sem estarmos devidamente preparados, porque a gente tem que ter responsabilidade para fazer isso, né? A obsessão simples tanto pode ser o resultado da ação de espíritos voltados para o mal, que querem prejudicar o médium por sentir prazer nisso, ou de espíritos que identificaram no médium alguém que lhes prejudicou e agrediu, física ou moralmente em outra existência, e não tendo evoluído a ponto de perdoá-lo, dele buscam vingança. Então vejam, a gente tem que tomar cuidado sim com os nossos comportamentos e com as nossas ações, porque podemos estar fazendo inimigos. Por isso que a gente tem a responsabilidade de nos reharmonizarmos. Como a gente comentou hoje no início da preleção, as questões familiares. A gente tem que tentar realmente se harmonizar. A gente tem que tentar, no ambiente de trabalho, evitar esse tipo de problema, né? Nos nossos ambientes sociais também, porque a gente pode, de um ato impensado, estar gerando essa problemática aqui. Então, quando a gente tem a responsabilidade de assumirmos os nossos atos, a gente controla esse tipo de situação que no futuro pode vir sim a se aproximar da gente. E vamos ter que responder, vamos ter que nos harmonizar. Então, quando a gente procura ter uma conduta correta, de novo, a gente vai saindo desses processos e vamos entrando num outro ponto, que é o do melhoramento, né? De não ficarmos presos a esse processo. Passando para essa segunda, a gente tem a fascinação.
Gente, eu estou dando uma pincelada bem rápida aqui, porque como eu costumo dizer, é bom a gente sempre buscar o conhecimento. Tudo que eu tirei aqui, eu tirei das obras sérias da doutrina espírita. Eu não estou falando nada aqui que é da minha cabeça, do meu entendimento. Eu fui tomei muito cuidado para falar desse tema, porque ele é um tema que a gente tem que sim tratar com muito respeito, mas eu procurei ser o mais fiel possível. Até por isso eu estou lendo bastante, porque muito do que eu estou trazendo aqui, realmente eu copiei. O espírito que se dedica a uma fascinação do médium, ele é ardiloso, pois primeiro ele tem que ganhar a confiança irrestrita do médium para aos poucos ir dominando seu raciocínio. A fascinação tanto pode ser uma ação dirigida contra o médium para fazer parecer ridículo e assim humilhá-lo, como uma ação dirigida a um grupo ou a uma família. Ou até mesmo criam-se, não só um inimigo, grupos, né? Cria-se um movimento de oposição a outros voltados ao bem e à busca da verdade. Nós aqui na doutrina espírita, se não fôssemos o amparo de José de Mococa, nós estaríamos à mercê, porque as forças contrárias também iriam estar se reunindo para nos atrapalhar, para vir trazer inúmeras problemáticas à nossa instituição e a nós aqui. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Então quando a gente fala que nós somos responsáveis, a todo momento a gente vê que nós temos sim uma parcela de responsabilidade muito grande. Atentamos muito a isso. Graças a Deus e a misericórdia divina, nós temos esse mentor. Que sabemos, né, gente? Não estamos desamparados, mas temos a nossa responsabilidade, como eu falei. Vamos tomar cuidado para a gente não se envolver nisso. Depois nós temos a subjugação, que esses casos são os mais complexos, pois se trata sempre de uma ação de espíritos que têm profundo ódio pelo médium, tudo fazendo para dele lhe arruinar a existência. Vocês vejam que a gente tem algumas questões que a gente tem que estar sempre atento, porque vai começar na síntese. Se a gente não se atentar, a gente vai para a fascinação. E se a gente for desequilibrar mesmo, sem o conhecimento, com aquele medo que nos paralisa, a gente chega numa subjugação. E aí a gente tem um problema sério. A gente vai conseguir sair disso? Claro que vai. A gente vai ver as formas da gente sair disso. Mas a gente pode evitar. A história que nós conversamos da nossa linha. Nós temos uma linha que nós andamos, por vezes procuramos descer. Aí a gente desce, se desgasta descendo, se desgasta subindo. Usamos essa força, esse tempo, essa energia para nos mantermos corretos e coerentes para depois crescermos. A gente vai chegar na palavrinha desobsessão. Então, gente, a desobsessão ela é um tratamento que, junto com o cultivo de ideias positivas, a meditação, a prece, essas são as formas de tratamento e de cura das obsessões. No livro dos Médiuns, no capítulo 23, Allan Kardec nos diz que a cura se dá com paciência, oração, das ações de virtude do portador e da doutrinação. Então vejam, mais uma vez, mostrando que nos cabe a responsabilidade de evitarmos, e se estivermos nesse processo, ajudarmos a espiritualidade, e se estivermos trabalhando em prol de outros, a nossa responsabilidade. Atuarmos de maneira coerente, correta, porque é um trabalho muito sério. É um trabalho muito importante. Vamos chegar no livro. Eu peguei alguns capítulos desse livro, porque eles se conectam muito bem. A gente vai ver que está tudo muito conectado nesse livro. E em outras obras também. Quando elas estão nos princípios de Kardec, a gente vê que está tudo bem linkadinho. Não tem uma vírgula fora do lugar. Mas, de novo, a gente só chega lá com a responsabilidade do estudo. André Luiz, no início desse livro,
ele vai nos dizer que se deve evitar o quanto possível sessões sistematizadas de desobsessão. Sessões sistematizadas de desobsessão, gente, é naquele sentido metódico, aleatório, sem nenhum tipo de cuidado, sem a presença de dirigentes que reúnam em si a moral evangélica e suficiente conhecimento doutrinário. Falar a esses irmãos perturbados e infelizes com dignidade e carinho, entre energia e doçura. Quem lembra do filme do Divaldo Franco, na cena lá da reunião mediúnica da dona Etelvina? O amigo, sem julgamento ao amigo lá, não é essa a questão. Mas vocês vejam que ele tentou auxiliar e não conseguiu. E aí vem a dona Etelvina. Com amor, com carinho, doutrinou, conseguiu solucionar. Agora tem um detalhe, né? A dona Etelvina, mais à frente, Joana de Ângeles vai falar para Divaldo. Ela era analfabeta. Então, naquele momento, ela poderia não ter lido o livro. Até o livro que ela dá era o dela para o Divaldo, né? Ela poderia não ter lido o livro. Mas a Joana fala que a doutrina já estava nela. Naquela presente reencarnação, ela por algum motivo vinha passando por um processo em que ela se apresentou como analfabeta. Mas ela com certeza era um espírito que já tinha a sua bagagem. Como bem disse, a doutrina estava dentro dela. Ela agiu. E ainda assim, se não fosse isso, Joana faz um comentário quando ela fala com o Divaldo. Imaginem se ela tivesse lido. O que mais ela poderia ter feito? Quer dizer, ela usou o amor. Então vejam que, de novo, como a gente tem responsabilidade de estudar, de buscar. Ela tinha o amor, o sentimento, a energia que realmente transforma e muda. Mas a Joana em nenhum momento diz, não, mas não precisa ler o livro dos Espíritos, não. Só o amor já vai dar. Não, deu para a dona Etelvina que já tinha a bagagem dela. A gente não pode se acomodar com isso, achar que não, então eu não preciso ler, não vou ler livro nenhum e eu vou conseguir superar isso. Não, gente, cuidado. Joana é muito clara, ela disse, né? Auxiliou por uma situação que foi meritória e muito importante, mas ela também deixa ali a lição para nós. Imagina se ela tivesse a oportunidade de ter estudado. Foi quando ela disse para o Divaldo, vai estudar, meu amigo. Vai ler também para você auxiliar, você vai fazer parte disso, mas você também tem que ter o conhecimento. Né? Então a gente tem, como eu falei, as coisas que vão se conectar, né? Aonde se aplica? Dentro do tempo espírita. Aqui é o local certo para a gente fazer isso. Né? Então, atentamos, cuidado a isso. Porque ele nos diz, né? Esse trabalho é feito com disciplina em termos de horário, silêncio e respeito. Todo trabalho na casa espírita ele tem que ter atento a isso. Horário, silêncio e respeito. Porque a todo momento, em qualquer ambiente da casa, a gente está sendo preparado, a gente está sendo trabalhado, os amigos espirituais estão aqui trabalhando, então a gente tem que tomar cuidado com isso. E, de novo, gente, aqui não é apontamento a ninguém, não. É só para fazer um link, para a gente conectar e sempre estar muito vivo a nossa responsabilidade, tanto quanto trabalhadores como frequentadores. Porque para quem não conhece, é bom também esclarecer, porque às vezes as pessoas podem estar aqui no salão conversando sobre o churrasco de domingo, por desconhecimento de causa. Não é porque a pessoa é uma pessoa mal, é uma pessoa mal educada. Nem todo mundo tem a oportunidade de conhecer. Então, às vezes, com carinho, a gente se aproximar do irmão, trocar uma ideia, falar, explicar, passar uma mensagem, ler, botar uma música, tudo isso ajuda. Porque também não precisamos ser agressivos para tentar mudar alguém, né? Ou mudar uma situação. A gente tem que tomar cuidado com isso. Ele fala que nesse ambiente é semelhante a um hospital, né? Esse amparo e esse esclarecimento aos espíritos sofredores é serviço para quem possa compreendê-los, amá-los, mas principalmente respeitar-lhes a dores. De novo, ele vai frisar que tanto quanto possível a prática deva ser feita dentro do tempo espírita, porque aqui o ambiente está preparado para isso. José de Mocó, os soldados falando da nossa casa, eles trabalham seriamente para manter um ambiente equilibrado numa reunião de desobsessão. No capítulo 20, ele fala dos componentes. E aí ele vai dizer ali, lembrando que na doutrina espírita não há lugar para a fé cega. Evitem-se no ambiente de desobsessão pesquisas ociosas, vãs indagações, críticas e outras expectativas sensatas.
Se estivermos participando de uma reunião de desobsessão, por um convite ou por um tratamento, de novo, atentamos a esses comportamentos. Que a gente venha com o comportamento correto. Porque ao invés de sermos socorridos, de ajudarmos e sermos amparados, nós podemos estar atrapalhando. E atrapalha, viu, gente? Os visitantes. Ele nos diz que, por ser um trabalho de obra de enfermagem espiritual, benefício dos irmãos encarnados, né, o equilíbrio tem que se fazer presente, sem barulhos. Então, às vezes as pessoas perguntam por curiosidade: por que eu não posso participar de uma reunião de desobsessão? Eu não quero muito participar de uma reunião de desobsessão. Não é assim. Está muito relacionado a esse comportamento aqui, a essa situação. É um processo de enfermagem espiritual. Pelo desconhecimento de causa, a gente não pode abrir uma reunião de desobsessão e encher o salão. As pessoas que eventualmente podem estar aqui podem não compreender e podem atrapalhar. Então, por isso que a reunião ela precisa ser feita com pessoas preparadas. Se as pessoas estiverem aqui pelo seu tratamento, sim, amparadas, para quem está no suporte com a sua responsabilidade de manter o seu pensamento elevado, mas não é porque a gente é ruim, não, porque a gente não quer que ninguém veja uma reunião de desobsessão, é porque também não tem a necessidade, né? A gente tem ali no capítulo 36 a manifestação espiritual, né? Veja, esse trabalho se realiza com a luz do raciocínio, não se atinge um fim sem um amor verdadeiro. Raciocínio, conhecimento e o amor. De novo, vocês vejam como está linkando. Tem vários capítulos nesse livro, mas eu procurei pegar aquilo que realmente fosse fazer sentido, de conectar, de ser realmente o mais importante para a gente atentar. Ele fala da cooperação mental. Buscar a cooperação mental através do pensamento elevado, jamais nos perdermos em ideia de censura, ironia ou qualquer outro sentimento não nobre. Então, às vezes, por isso que prova que a reunião não pode ser aberta. Porque às vezes as pessoas podem estar aqui e ver uma manifestação de um espírito sofredor que eventualmente pode vir ali, debochado, e a pessoa acha que aqui não, né, gente? É o momento dele. É triste quando a gente vê manifestações de espíritos, né, desequilibrados, sofredores, agressivos. Até aquilo que parece, olha, um espírito vem socorrido numa festa de alalaô do carnaval, chega aqui ainda no alalaô. Se não temos o conhecimento, a gente vai achar engraçado. E não tem nada de engraçado nisso. Muito pelo contrário. E aqui a história, né? Não é só para quem está na mesa, né? Lembrando de novo, né? Para quem está fora ou para quem eventualmente puder estar participando da reunião, a cooperação mental. E isso também serve para todos os trabalhos. Veja como começa tudo a linkar. Aí ele vai falar, no capítulo 43, da atitudes dos médios. Desobsessão é obra de reequilíbrio e refazimento, nunca de agitação, de teatralidade. Então nós, como os médios, temos responsabilidade sim quando a gente conhece, que a gente estuda, a gente sabe bem como é que a gente deve se comportar, a gente sabe que a gente permanece dono, senhor da ação, né? Mas ele cita a teatralidade, que eu vou linkar de novo, porque que a reunião tem que ser feita de uma forma organizada. Porque se em outros momentos se criou ambientes em teatros para mostrar um fenômeno, né, de mediúnico, não precisa mais disso. Isso não é um teatro, gente. Isso é um trabalho de amor, de muita responsabilidade. As radiações. Todo pensamento é onda de força criativa. Os pensamentos de paz e fraternidade emitidos pelo grupo constituirão radiações benfazejas. Verdade. Então vejam como a todo momento o equilíbrio dos nossos pensamentos são importantes. A todo momento estarmos realmente conectados é importante. Não nos preocuparmos se o Corinthians está jogando e estão jogando foguete lá fora. Esses Corinthians também não tem o que fazer, ficar jogando foguete lá fora. Mas se a gente está concentrado, a gente não cai nessa. A gente nem vê que soltou foguete. A saída dos companheiros. Aqui é interessante, porque ele fala que a gente tem que ter responsabilidade no nosso comportamento quando a gente sai. E isso é uma verdade, a gente já bem sabe disso, né? A gente tem que sair equilibrado, a gente tem que sair de uma forma tranquila, porque nós acabamos de sair de um trabalho. Então, de novo,
Se estivermos aqui trabalhando à mesa, ou fora dela, ou participando, o comportamento ele tem que ser o mesmo. A gente tem que sair de uma forma equilibrada. Para sair com uma forma equilibrada, não é sair comentando também. Ah, tu viu aquele espírito lá do Alalaô hoje? Estava lá no carnaval. Esse tipo de comentário a gente pode atrair para nós os mesmos Alalaô que estão aí fora. Porque a gente se colocou em condições. Então a gente tem responsabilidade com isso. De uma forma bem simples e bem direta, né, gente? Quais são os benefícios? Inúmeros. Né? A gente vê que esse remédio moral nos ilumina o caminho mental. Que precisamos trabalhar para nos protegermos e darmos fins a doenças fantasmas. Quando eu falo em doenças fantasmas, é exatamente isso. A gente tem processos patológicos que estão relacionados a um processo obsessivo. Então a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que buscar o tratamento sério. Nem tudo achar que é obsessão e também não achar que não é nada. Né? E como é que a gente faz isso? Com o conhecimento de causa. Procurando uma casa, um ambiente, pessoas que realmente tenham os seus conhecimentos, os seus princípios corretos nesse trabalho. Porque eu vou repetir, é um trabalho maravilhoso. Não é um trabalho só de desespero, não, para nos causar medo. É um trabalho de amor, uma reunião de desobsessão, gente. Eu quero chegar, antes de falar dessas considerações, eu quero dizer que o Espiritismo é a terapêutica para a cura dessas obsessões, junto com a prece ou passe. Tenhamos cuidado com as obsessões, pois elas são um grande obstáculo, um risco para a jornada evolutiva de todo e qualquer ser humano. Toda vez que uma ideia se apresentar, se fixar, ir tentando, através de algum pensamento estranho, podemos estar passando por um processo. Então o início ele é importante para a gente já identificar. Né? Ele nos diz assim, ó, quando a gente está dormindo, se preparando para deitar, e um mal-estar se apresenta a nós, a gente pode se levantar, gente, naquele mesmo momento, e fazer uma prece, pegar um livro, mudar a tela mental, até pegar uma vassourinha e dar uma varridinha na casa ajuda, viu? Porque a gente está se movimentando e está mudando o foco. A gente sabe, né? O mal, ele não é durável. Ele é persistente. Ele vai ficar ali, tentando. Somente o bem é eterno. Então, quando a gente toma cuidado com essas questões, a gente caminha em ambientes, em terrenos mais seguros. Gente, aqui eu quero voltar um pouquinho só para deixar claro. Eu vou pular um pouquinho aqui para acelerar. Acho que todos saibam, né? Mas para quem for ver e não compreender, não vamos esquecer que a obsessão, que quando esses irmãos estão atuando em nós, não é ghost não, viu? Entra para dentro do corpo, né? Não tem nada a ver com aquilo ali. Não é um líquido que se adentra dentro de um vasilhame, né? Se dá através do perispírito, né? A mente. Então, a gente tem que compreender isso, porque é isso que causa o medo. Quando a gente não conhece, a gente fala de obsessão, a gente pensa que vai incorporar o espírito que é ele que vai sair fazendo tudo, né, dentro do meu corpo. Não existe essa possibilidade. Não existe, né? A gente sabe, né? São as nossas energias, o nosso campo áureo, o nosso campo vibratório é que faz com que esses irmãos identifiquem a possibilidade de se aproximar da gente. E ali atuar. E ali se fazer atuante, atrapalhando a nossa vida. Então, vamos ter em mente. Por isso que eu disse, quando a gente não conhece, a gente põe medo. A ignorância nos leva a ter medo. Né? O Espírito tomou conta de mim e não quero nem mexer com isso, não. Então, não é assim, gente.
calma, né? Até nas possessões a gente não acontece isso. Não existe essa possibilidade. Isso é claro para nós, né? Acredito que todos já saibam disso, né? Então, assim, quando começar o sinalzinho lá, atenção, a gente não ser subjugado, a gente não ser comandado, ser arrastado por esses irmãos infelizes. A gente tem algumas colocações de espíritos, né? Dr. Bezerra, né? O que ele fala, né? Ele nos diz que esses fenômenos mediúnicos são forças tão naturais como qualquer outro dos 5 sentidos que integram a personalidade humana e que devemos estudar os mesmos fenômenos ligados à obsessão. Quando estudarmos e compreendermos, a gente consegue fazer uma leitura correta desse cenário. A mediunidade como sintonia exerce um intercâmbio e esse equilíbrio de forças é que provocam a desobsessão. Quer dizer, quando a gente se entra no mesmo padrão de vibração, é que essas coisas acontecem. É a mente que comanda, gente. A criação, a gente tem que tomar cuidado com a nossa criação mental, porque podemos ser obsessores de nós mesmos, né? É a auto-perturbação, a auto-obsessão, né? Por quê? Porque a gente cria esse mecanismo, esse fenômeno e a gente sintoniza. E quando a gente sintoniza, a gente fecha um circuito. Está lá no mecanismo da mediunidade. A gente teve uma palestra do Marcelo que ele deu uma pincelada nesse assunto aí, a gente tem outras também, mas está lá no outro livro, Mecanismo da Mediunidade, que explica bem como é que essas coisas acontecem, né? A gente tem também no Ação e Reação, né? Acho que o Clarindo e o Leonel, ali, os irmãos, a gente tem lá no Sexo e Destino, que é o Cláudio Nogueira, lá quando ele está em simbiose. A doutrina é farta de obras. Farta de obras. Vamos lá, gente. Vamos ver se vai dar tempo para a gente falar tudo. Emmanuel vai nos alertar que para a recuperação desse indivíduo é necessária a mudança de comportamento do paciente diante de um terapeuta na área da doutrina espírita que esteja necessariamente equipado para realizar o seu trabalho. O amor não dispensa o conhecimento. Está vendo como é importante a gente conhecer? Emmanuel nos chamando a realidade. André Luiz vai fazer um comentário também, gente, né? E ele fala que a obsessão se dá de espírito para espírito. Como a gente sabe que ela se dá de espírito para espírito, essa obsessão nunca é unilateral. Por isso que eu disse que nós temos a nossa responsabilidade. Porque ficar só culpando os irmãos obsessores não está sendo correto, não. Se isso nos assolar, se isso nos acometer, nós temos a nossa responsabilidade. Ela não é de maneira nenhuma unilateral. Não se dá só do desencarnado para um encarnado, ou de um encarnado para um desencarnado, porque acontece, somos espíritos, né? Então encarnado, desencarnado pode ser, encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado. Espírito para espírito. Divaldo nos usa um termo maravilhoso, evangelho terapia. E ele vai nos dizer que quando a natureza espiritual predominar sobre a natureza animal, naturalmente as psicoses da obsessão desaparecerão. E por consequência as enfermidades de grandes complexidades darão lugar a um período da saúde mental, emocional e física. A doutrina espírita nos oferece o remédio para uma desobsessão. É um dos melhores remédios para a desobsessão. Mas a gente tem que ter a contribuição de todos, inclusive da família. A história da responsabilidade dos parentes, nós temos que auxiliar. Estamos todos unidos. Esse mês a gente comemora o Janeiro Branco, né? Que é um mês que reforça a importância da saúde mental. Está se encerrando aí o Janeiro Branco, mês da saúde mental. Então, cuidado com o que a gente lê, cuidado com o que a gente ouve, cuidado com o que a gente assiste, né? Trabalharmos, executarmos a nossa caridade, nos colocarmos à disposição de apresentarmos as nossas melhores virtudes. Eu disse, nós somos responsáveis. A culpa não é dos obsessores. Muito cuidado. A nossa responsabilidade é exatamente equilibrarmos os nossos pensamentos e altearmos as nossas ideias para fugirmos disso.
que a gente possa ter muito cuidado e muita responsabilidade para não entrarmos nesse processo, gente. Porque a gente pode ficar muito tempo na mão desses irmãos infelizes. E aí é que começam os problemas e as dificuldades. Eles se utilizam de nós como pratos e copos, usando e se alimentando das nossas energias. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel faz um comentário que a gente deve dar um novo pasto à mente. Esse pasto é o pão da vida, são as instruções, são as boas leituras, as coisas edificantes. Porque se nos alimentamos de pasto ruim, alguém vai vir também, essa mesma faixa de vibração, se alimentar de nós. E como é que a gente faz isso, né? Essas novas ideias, esses novos pensamentos, isso se dá, gente, através daquele exercício que todos nós sabemos que temos que fazer: a reforma íntima. Aquela que a gente protela, que a gente se acomoda, que a gente tem preguiça. Quando a gente praticar realmente o melhoramento do nosso interior, das nossas condutas, da nossa vida, a gente vai entrar num campo de vibração melhor. E aí aquilo que se torna uma obsessão vai se tornar uma boa influenciação dos bons espíritos. Se estivermos bem, só vai se aproximar da gente coisas boas. Se estivermos mal, corremos um grande risco de sermos penalizados com isso. Cuidado. De novo, obsessão, desobsessão é um problema sério? Sim. Mas não é um bicho de 7 cabeças que a gente deve só temer. Lembrando que nós temos a nossa responsabilidade. Vamos conhecer. É bom porque a gente busca mais. Vamos buscar mais. Vamos realmente conhecer o que é. E quando a gente conhece, a gente lida melhor. A gente administra melhor. Olha o que o Emmanuel vai dizer. Que a gente acha que os espíritos são só outros seres. Que nós temos obsessores terríveis. Então esses irmãos, eles vêm por isso, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa preguiça, pela nossa avareza, pela nossa ignorância, pela nossa má vontade. Emmanuel, o Consolador, nos reforçando que nós é que somos responsáveis. Nós somos almas invioláveis, desde que assim nos apresentemos e nos posicionemos. Nós temos sim uma capacidade enorme de administrarmos a nossa vida, de estarmos seguros, para seguirmos firmes e fortes a nossa marcha e a nossa jornada evolutiva. Como eu disse, esse pequeno esboço que eu trouxe aqui, gente, não foi nada da minha cabeça. Eu tirei de todas essas referências que fica o convite para a gente poder conhecer mais o livro Desobsessão, o livro dos médiuns, a gênese, mecanismos da mediunidade, os domínios da mediunidade, o pensamento e vida do Emmanuel. Esse livro é maravilhoso. Dramas da obsessão. Alguns desses livros vão ser sorteados hoje, aí na casa. Acaso, tudo é acaso. Acaso, né? Vão ser sorteados. Quem não pegou o seu livrinho e o seu númerozinho, ainda dá tempo de pegar. Quem acha que, opa, vou aproveitar e vou pegar mais um, pega, que dá tempo ainda, né, Rafa? Rapidinho, né, gente? A gente vender. Então aí, gente, a oportunidade da gente realmente conhecer o que é esse trabalho. Mas eu quero, dentro desse meu pequeno estudo, disso que eu me propus a buscar, eu quero aqui afirmar para vocês
que desobsessão é um trabalho de um mais profundo amor e respeito por qualquer espírito, independente da condição. É um trabalho que a gente tem que ter responsabilidade para com ele. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus irmos embora daqui, no restante dos nossos trabalhos, ao longo da nossa vida, que possamos estar equilibrados, firmes e fortes, sempre sabedores e cientes de que não estamos sós, estamos o tempo todo sendo vigiados. Melhor sermos vigiados pelos bons espíritos. Cuidado, muito cuidado. Uma boa tarde a todos e até a próxima.